3 anos se passaram. Esse foi o tempo que a Ucrânia aguardou, planejando meticulosamente, para encontrar o momento perfeito de se vingar de um crime de guerra que chocou o mundo inteiro. Tratava-se de Vladimir Putin, que ordenou que os infames carniceiros de Bucha eliminassem dezenas de civis ucranianos logo nas primeiras semanas do conflito. Agora, a Ucrânia finalmente fez justiça. Os carniceiros de Bucha foram erradicados de forma impressionante, por meio de uma operação secreta em território russo, a mais de 6.400 quilômetros de distância. Os detalhes sobre esse ataque ousado são escassos, e como sabemos que foi a direção principal de inteligência da Ucrânia, a RUR, que o executou, é compreensível a cautela em revelar informações. Mais detalhes poderiam comprometer as operações futuras, então o que se sabe é que a RUR infiltrou seus agentes na Rússia antes de 8 de setembro. Esses agentes tinham como alvo uma unidade da Guarda Nacional Russa situada nas proximidades de Chabarovsk, a quase 6.500 quilômetros da fronteira ucraniana. A missão era extremamente arriscada. Caso fossem descobertos, não haveria escapatória. Ainda assim, os operativos da RUR conseguiram realizar seu ataque. Eles atingiram a unidade da Guarda Nacional, extraindo assim a vingança contra um grupo de soldados russos que a Ucrânia perseguia há anos. Essa unidade não era qualquer uma, ela era composta pelos carniceiros de Bucha. Vamos entender por que esses soldados se tornaram um alvo tão significativo para a Ucrânia. Na manhã de 8 de setembro, a RUR colocou 2 dispositivos explosivos em um estacionamento perto da base militar. O ataque foi sincronizado com a chegada dos soldados no início de seu turno, maximizando o impacto das explosões. Informações revelam que houve mortos e feridos entre os membros da unidade. A mídia local, embora ainda sem confirmação independente, relata que o ataque foi eficaz. Mas como saber se realmente ocorreu? Logo após o ataque, a Rússia tomou medidas de contenção na área, fechando o acesso à internet, um padrão habitual após grandes danos. Se a verdade se confirmasse, a Rússia tentaria minimizar qualquer informação que pudesse sair a respeito do que aconteceu em Chabarovsk. Limitando a circulação e mudando rotas de transporte público, a Rússia busca proteger sua imagem. Essas medidas indicam que um incidente de grande escala ocorreu. O que realmente aconteceu nessa missão ousada, e quais as consequências disso para o futuro do conflito? Em breve, saberemos mais sobre o que os carniceiros de Bucha realmente fizeram e por que a Ucrânia decidiu agir. Este ataque vai ecoar por todo o território russo e pode mudar o curso da guerra. Nos últimos 3 anos, a Ucrânia guardou, planejou e escolheu o momento oportuno para se vingar de um crime de guerra que chocou o mundo. Foi Vladimir Putin quem ordenou que os infames buças de Bucha tirassem a vida de dezenas de civis ucranianos nos primeiros dias do conflito. Recentemente, a Ucrânia fez justiça com uma operação clandestina impressionante, a mais de 4.000 milhas em território russo. Mas como isso aconteceu? A história começa na manhã do dia 8 de setembro, quando um grupo de operativos da Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, conhecida como RUR, executou um ataque incisivo contra a unidade militar 6.912 da Rússia, ligada ao 748º Batalhão Operacional da Guarda Nacional. Esta unidade, conforme informações vazadas, esteve envolvida nos horrores que ocorreram em Bucha em 2022. A operação foi contagiante e envolveu a instalação de explosivos em um estacionamento próximo à base da unidade, exatamente quando os soldados retornavam de suas folgas. A explosão foi um verdadeiro golpe de mestre. Enquanto os militares se dirigiam ao prédio, os dispositivos foram acionados, maximizando o impacto e o estrago naquele momento crucial. Mas quantos foram os danos causados? Embora a fonte da RUR hesite em revelar detalhes, informações sugerem que houve mortos e feridos entre os soldados russos. O silêncio da Rússia é inquietante, um sinal de que algo inesperado aconteceu. Nenhuma declaração foi feita, uma estratégia comum para encobrir fracassos. Logo após a explosão, medidas rigorosas foram tomadas em Chabarovsk, como o bloqueio do acesso à internet na região. Essa tática visa impedir que informações sobre o ataque se espalhem. Mudanças nas rotas de transporte público foram implementadas, uma medida clássica para controlar o fluxo de informações e impedir que a verdade chegasse ao público. Os sinais são claros, um evento monumental ocorreu. Neste caso, o foco não está apenas nas baixas russas, mas na histórica questão que envolve os buças de Bucha, um grupo responsável por atrocidades que ainda marcam a memória da guerra.
Para entender a gravidade dessa operação, é necessário revisitar o passado sombrio que essa equipe representa. Foram eles que, ao serem forçados a se retirar de Bucha, deixaram um rastro de destruição e desespero, instalando minas e práticas brutais contra civis que tentavam retornar para casa. O desfecho desses terríveis atos se cristaliza nas imagens do massacre que ficaram gravadas na história. Com isso, a vingança de hoje não é apenas sobre um ataque específico, mas um símbolo de resistência e justiça em uma guerra que mudou vidas e a perspectiva global sobre a luta pela liberdade. O que vem a seguir para a Ucrânia? As repercussões deste ataque podem soar em todo o mundo, possivelmente alterando o curso da guerra. Nos últimos 3 anos, a Ucrânia guardou, planejou, escolheu o momento certo para se vingar por crimes de guerra que chocaram o mundo todo. O autor desses crimes? Vladimir Putin, que ordenou que os notórios Butchers of Bucha matassem civis ucranianos durante as primeiras semanas do conflito. Mas a Ucrânia acaba de entregar à justiça. Os Butchers of Bucha foram eliminados em uma operação encoberta impressionante, a mais de 6.400 quilômetros de distância, dentro do território russo. As informações que temos sobre esse ataque audacioso são escassas, o que é esperado, uma vez que foi a direção principal de inteligência da Ucrânia que executou a missão. Este organismo secreto não revela seus segredos, pois quanto mais detalhes a Rússia souber, mais difícil será realizar operações futuras. O que sabemos é que os agentes da RUR infiltraram-se na Rússia antes de 8 de setembro, tendo como alvo uma unidade da Guarda Nacional Russa perto de Chabarovsk. Essa era uma missão perigosíssima. Se os agentes ucranianos fossem descobertos, não teriam como escapar. Foram mais de 4.000 milhas a percorrer para retornar à segurança, e a Rússia sem dúvida os caçaria. No entanto, o que ocorreu foi uma ação bem-sucedida que atingiu a unidade da Guarda Nacional, extraindo vingança contra um grupo de soldados russos que a Ucrânia está caçando há anos. Essa não era uma unidade qualquer, era uma unidade com histórico nos crimes em Bucha. De acordo com informações limitadas, a RUR mirou na unidade militar 6.912 da Rússia, que pertence ao 748º Batalhão Operacional Separado da Guarda Nacional. Esses soldados eram os responsáveis pelos horrores cometidos em Bucha em 2022. Os operativos conseguiram plantar explosivos em um estacionamento perto da base militar. Por volta das 9 da manhã de 8 de setembro, esses explosivos foram acionados exatamente quando os soldados estavam a caminho de seus postos. O momento perfeito potencializou os danos. Sobre o impacto total, as informações são escassas, apenas que há vários mortos e feridos entre os militares russos. Agora, vamos abordar como sabemos que a operação foi realizada. Após o ataque, a Rússia não emitiu nenhuma declaração oficial, algo esperado. Putin não permitiria que alguém confirmasse que a Ucrânia conseguiu um ataque tão audacioso dentro de seu território. Contudo, a resposta da Rússia após a explosão indica que houve um evento extraordinário. Segundo a United 24 Media, logo após o ataque, os serviços de segurança russos cortaram o acesso à internet móvel na área de Chabarovsk. Essa é uma tática comum da Rússia toda vez que sofre um grande golpe. Mas aqui é curioso, não houve drones na operação. A verdadeira razão para o bloqueio da internet parece ser na tentativa de controlar informações. O Kremlin não deseja que detalhes do ataque se espalhem. É uma jogada para evitar que a verdade venha à tona. Ao bloquear acessos, a Rússia impede que pessoas registrem e relatem o que houve. Esses tipos de restrições se transformaram em um padrão cada vez mais comum. Isso implica que algo monumental ocorreu ali. Então, ao considerar as ações da RUR e os passos da Rússia após o ataque, surge uma pergunta apreensiva: quais serão as consequências de tal ataque em um território tão vasto e restrito, e a Ucrânia conseguirá manter o ímpeto dessa vitória? A tensão no ar promete desdobramentos inesperados. Nos últimos 3 anos, a Ucrânia aguardou pacientemente, planejando e esperando o momento ideal para se vingar de um crime de guerra que chocou o mundo inteiro. Há muito tempo, Vladimir Putin ordenou aos temidos chacais de Bucha que assassinassem civis ucranianos durante as primeiras semanas do conflito. Agora, a Ucrânia finalmente fez justiça. Os chacais de Bucha foram eliminados em uma operação secreta excepcional que se estendeu a mais de 6.400 quilômetros no território russo. O que sabemos sobre esse ataque brilhante é escasso, pois foi conduzido pela Direção Principal de Inteligência da Ucrânia,
conhecida como RUR, que se resguarda de revelar muitos detalhes para não comprometer futuras operações. O que se sabe é que a RUR conseguiu infiltrar operativos na Rússia antes do dia 8 de setembro, com o objetivo em mente, um batalhão da Guarda Nacional Russa, situado nas proximidades de Chabarovsk, uma distância colossal de quase 6.500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Essa missão era extremamente arriscada, onde a descoberta significaria morte certa para os operativos, sem chances de retorno. Contudo, eles lograram sucesso, realizando um ataque que dizimou a unidade da Guarda Nacional e, ao mesmo tempo, vingou os militares ucranianos que vinham caçando esse grupo há anos. Mas o que torna essa unidade um alvo tão relevante para a Ucrânia? O ataque foi direcionado à unidade militar 6.912 da Guarda Nacional da Rússia, ligada a atrocidades cometidas em Bucha. Operativos infiltrados conseguiram plantar explosivos em um estacionamento próximo à base da unidade, detonando-os no momento exato. Quando os soldados chegavam para suas obrigações, o timing perfeito aumentou o impacto, causando muitas baixas, embora os detalhes completos sobre o número de mortos ou feridos ainda sejam desconhecidos. Surpreendentemente, após o ataque, a Rússia não se manifestou oficialmente, o que não é novidade visto o desejo do Kremlin de manter controle sobre a narrativa dos acontecimentos. Em seguida, o Serviço de Segurança russo bloqueou o acesso à internet na área de Chabarovsk, uma manobra habitual após ataques ucranianos, para evitar que informações sobre o ataque se espalhassem e que a verdade sobre a destruição da unidade militar emergisse. Além disso, adaptações nas rotas de transporte público foram feitas para restringir a circulação e impedir que rumores se espalhassem entre a população. Se confirmarmos a veracidade da informação, a Ucrânia conseguiu realizar um dos ataques mais audaciosos da guerra. Mas o mais surpreendente não é a morte de soldados russos com explosivos profundos na Rússia, mas sim o fato de que esses soldados pertenciam aos infames chacais de Bucha, responsáveis por horrendos crimes de guerra. O que eles fizeram em Bucha foi indesculpável. Ao serem forçados a recuar, eles deixaram armadilhas mortais em edifícios civis, mirando diretamente na vida de inocentes que se atreveram a retornar à cidade após a retirada das tropas. Os detalhes horríveis desse crime foram documentados por diversas fontes. A devastação que o exército russo deixou em Bucha é indescritível, e seus atos não foram meras tentativas de tomada de território, mas sim um massacre sistemático de civis. Enquanto a Rússia tentava desmentir as evidências com declarações absurdas, a verdade sobre os chacais de Bucha se tornou insustentável. Agora, após esse retorno dramático da Ucrânia, a pergunta que fica no ar é: o que mais pode acontecer enquanto a batalha pela verdade e justiça continua? Nos últimos 3 anos, a Ucrânia viveu um ciclo de espera e planejamento meticuloso. A meta? Desferir um golpe retaliatório por um crime de guerra que horrorizou o mundo inteiro. O massacre de civis em Bucha, ordenado por Vladimir Putin. Recentemente, a Ucrânia realizou uma audaciosa operação secreta a mais de 6.400 quilômetros de seu território, obliterando os infames criminosos conhecidos como os Butchers of Bucha. Mas como isso aconteceu? As informações são escassas, e a principal agência envolvida, a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, ou RUR, não revela muitos detalhes. No entanto, sabemos que os operativos da RUR conseguiram se infiltrar na Rússia antes de 8 de setembro. Eles tinham um alvo em mente, uma unidade da Guarda Nacional Russa baseada em Chabarovsk. Essa missão estava repleta de riscos. Descobertos, seriam capturados sem chance de volta. E mesmo assim, conseguiram lançar um ataque devastador que eliminou os soldados da referida unidade e se vingaram de uma tropa russa que a Ucrânia persegue há anos. A operação foi habilidosamente planejada. O alvo era a unidade militar 6.912 da Guarda Nacional, acusada de envolvimento nas atrocidades em Bucha em 2022. Em 8 de setembro, as explosões aconteceram de forma sincronizada, atingindo os soldados russos enquanto entravam em seus alojamentos. O resultado? Várias baixas entre os soldados russos, mas os detalhes exatos permanecem nebulosos, com Rússia não confirmando o ataque, rapidamente, bloqueando o acesso à internet em Chabarovsk. Por que esse bloqueio? Ao que tudo indica, não se tratava apenas de segurança tática, mas de esconder uma verdade que poderia abalar o regime. O silêncio da Rússia após o ataque sugere que algo realmente significativo ocorreu, talvez a destruição de uma unidade militar inteira.
Historicamente, sempre que um ataque ucraniano acontece, medidas contra a liberdade de informação são rapidamente implementadas. E assim, concentrando-se na verdadeira história, este ataque não apenas eliminou tropas, mas também serviu como um ato simbólico contra a brutalidade dos Butchers of Bucha. Em abril de 2022, essa unidade havia deixado sua marca de sangue em Bucha, armando explosivos em edifícios civis e matando indiscriminadamente. Os soldados russos não apenas tentaram tomar a cidade, eles assassinaram sistematicamente centenas de civis. E, quando o mundo começou a se conscientizar da devastação em Bucha, o governo russo rapidamente tentou desacreditar as imagens e relatos emergentes. As alegações de que tudo foi encenado enfrentaram duras realidades. A verdade é que a memória dessas atrocidades ecoou e, agora, com essa operação, a Ucrânia não apenas buscou vingança, mas também um momento de justiça por todos que sofreram nas mãos da brutalidade. O que isso significa para o futuro da Ucrânia e de sua luta? Nos últimos 3 anos, a Ucrânia aguardou, planejou e escolheu o momento perfeito para vingar um crime de guerra que chocou o mundo inteiro. A ordem para os infames carniceiros de Bucha executarem diversos civis ucranianos veio de Vladimir Putin. Mas agora, a justiça chegou e os responsáveis foram eliminados em uma operação secreta audaciosa, realizada a mais de 6.400 quilômetros dentro do território russo. O que sabemos é que a Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia, ou RUR, foi a força por trás deste ataque, que permaneceu encoberto. Operativos conseguiram se infiltrar na Rússia antes de 8 de setembro, fixando seu alvo em uma unidade da Guarda Nacional Russa, baseada perto de Chabarovsk. Essa operação era extremamente arriscada, se seus membros fossem descobertos, a fuga seria quase impossível. Mas eles não foram identificados. A missão foi um sucesso, levando à destruição da unidade que abrigava os carniceiros de Bucha. Os detalhes do ataque são escassos, mas uma fonte anônima mencionou que explosivos foram plantados em um estacionamento próximo à base da unidade. A explosão ocorreu em um momento estratégico, quando os soldados se dirigiam a seus postos. Isso potencializou o impacto do ataque, mas as informações sobre o número de mortos e feridos permanecem limitadas. Após o ataque, a Rússia tomou medidas imediatas. Seus serviços de segurança cortaram o acesso à internet na área, uma tática comum para ocultar os danos em situações embaraçosas. Além disso, as rotas de transporte público foram alteradas para evitar que a população soubesse do ocorrido. É evidente que a Rússia está tentando controlar a narrativa em torno do que aconteceu, sugerindo que uma destruição significativa não apenas ocorreu, mas que o alvo escolhido foi de extrema importância. Mas, por que esses carniceiros de Bucha eram tão decisivos? Em abril de 2022, após os exércitos ucranianos recuperarem Bucha, os soldados russos deixaram um rastro de destruição e morte. O número de civis assassinados foi alarmante. Investigadores ucranianos contaram 458 mortes, a maioria civis, em um ato cruel que ainda hoje ressoa. Os corpos, em muitos casos, foram desrespeitados e enterrados em valas comuns, como o caso triste de 116 vítimas encontradas sob a igreja de São André. O que leva uma força ocupacional a cometer tais atrocidades? Os carniceiros de Bucha mostraram uma indiferença brutal em relação à vida humana. Esses homens não apenas mataram, mas deixaram corpos nas ruas, ignorando tudo que os civis enfrentavam. Até hoje, a Europa tenta responsabilizar os responsáveis, mas será que isso será suficiente diante de tanta dor? À medida que os ecos da guerra e das vinganças ressoam, o que mais pode a Ucrânia fazer para enfrentar os horrores do passado? A luta por justiça nunca foi tão intensa, mas os desafios que se avizinham são imensos. O que virá a seguir na batalha por verdade e justiça? Nos últimos 3 anos, a Ucrânia viveu uma espera angustiante. Era um planejamento meticuloso, escolhido o momento ideal para buscar vingança por crimes de guerra que chocaram o mundo. Tudo começou com uma ordem de Vladimir Putin, que mandou os infames carniceiros de Bucha assassinarem dezenas de civis ucranianos nas semanas iniciais do conflito. Mas agora, finalmente, a Ucrânia fez justiça. Os carniceiros de Bucha foram eliminados de forma surpreendente em uma operação secreta que adentrou mais de 6.400 quilômetros no território russo. A operação foi realizada pela Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, ou RUR. Essa organização estratégica não revela muitos detalhes, já que quanto mais a Rússia souber, mais difícil será para a Ucrânia realizar futuras ações.
Contudo, temos informações de que agentes da RUR conseguiram se infiltrar na Rússia antes de 8 de setembro. O alvo, uma unidade da Guarda Nacional da Rússia, localizada perto de Chabarovsk, a impressionantes 6.500 quilômetros da fronteira ucraniana. Essa missão era arriscada. Se os agentes fossem descobertos, a fuga seria praticamente impossível. Chegar até a segurança a essa distância representava um enorme desafio, com a Rússia a todo custo tentando capturá-los. Mas, para a surpresa de todos, a operação foi um sucesso, devastando a unidade da Guarda Nacional e vingando os civis ucranianos perseguidos há tanto tempo. É importante destacar que essa não era uma unidade qualquer. O que a Ucrânia destruiu foi o lar dos carniceiros de Bucha, notórios por seus atos brutais. Os detalhes do ataque são escassos. Mas a informação revelada pelo Krimfor é impactante. A operação da RUR tinha como alvo a unidade militar 6.912, parte do 748º Batalhão Operacional da Guarda Nacional da Rússia, que esteve diretamente envolvido nas atrocidades cometidas em Bucha. A operação foi realizada com precisão cirúrgica. Explosivos foram colocados em um estacionamento perto da base militar, nas primeiras horas da manhã de 8 de setembro, detonados no momento exato, quando os soldados chegavam para começar seus turnos. O impacto das explosões foi devastador. Embora os detalhes sobre números exatos de mortos e feridos ainda sejam vagos, fontes apontam para várias baixas entre os militares russos. A Rússia não tardou a agir, bloqueando o acesso à internet na área de Chabarovsk logo após a explosão. Essa é uma estratégia comum usada para silenciar informações e evitar que os cidadãos relatem eventos críticos. O que se seguiu foi uma mudança nas rotas de transporte público na região, uma tentativa desesperada de controlar a narrativa do que realmente aconteceu. Agora, temos que considerar um ponto crucial. Azabek Omorbeko, um dos principais responsáveis pelas atrocidades em Bucha, foi mencionado em uma lista de sanções pelo Parlamento Europeu. No entanto, essas sanções apenas congelavam bens e restringiam sua entrada em países da União Europeia, o que parece uma punição pífia para alguém que cometeu crimes tão hediondos. Até o momento, não houve confirmação sobre o seu destino. E então, a pergunta que ecoa, será que ele estava presente nas explosões que atingiram a base da unidade militar 6.912? O RUR não revela essa informação. Mas, mesmo que não tenha sido eliminado, a presença de outros carniceiros de Bucha entre os mortos sinaliza uma pequena, mas significativa, vitória para a Ucrânia. Essa operação mostra que a Ucrânia agora pode atingir seus inimigos a distâncias impressionantes, deixando claro para os soldados russos, em qualquer lugar onde haja crimes, a justiça encontrará você. Nos últimos 3 anos, a Ucrânia guardou, planejou e escolheu o momento perfeito para se vingar de crimes de guerra que chocaram o mundo inteiro. Vladimir Putin ordenou a ação brutal de um grupo conhecido como os açougueiros de Bucha, responsável pela execução de inúmeros civis ucranianos nas primeiras semanas do conflito. Agora, a Ucrânia trouxe à tona a justiça. Os açougueiros de Bucha foram erradicados. A operação aconteceu de forma clandestina, a mais de 6.400 quilômetros do território ucraniano. A Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, ou RUR, foi a força responsável por essa ação audaciosa. Há pouco que se sabe sobre os detalhes da ofensiva, visto que a RUR não compartilha muitas informações. O que conseguimos apurar é que, antes de 8 de setembro, agentes da RUR se infiltraram na Rússia, com o objetivo de alvejar uma unidade da Guarda Nacional Russa localizada perto de Chabarovsk. Essa localização fica tão distante que é mais próxima da China do que de Moscou. Um território inóspito, onde se a missão fosse descoberta, a fuga seria praticamente impossível. Ainda assim, a RUR conseguiu realizar o ataque. No dia 8 de setembro, os explosivos plantados na área central da base da unidade foram ativados, precisamente quando os soldados russos chegavam para iniciar seu turno. O impacto foi devastador. O silêncio foi quebrado por estrondos que ecoaram pela manhã, enquanto a fumaça subia e revelava a destruição. Havia relatos de mortos e feridos entre os militares russos. Contudo, não recebemos confirmação independente do ocorrido, já que a mídia russa permaneceu em silêncio. Uma tática comum após perdas significativas. Pode-se perguntar, como os ucranianos conseguiram realizar um ataque tão audacioso em solo inimigo? A resposta é que, embora a Rússia tenha tentado abafar as notícias, o controle das informações só indica que algo extraordinário aconteceu.
O serviço de segurança russo rapidamente cortou o acesso à internet na região de Chabarovsk, uma medida padrão sempre que a Ucrânia consegue um golpe decisivo. Essas manobras se tornaram parte de um esforço contínuo da Rússia para controlar a narrativa sobre seus falhanços militares. Ao restringir o acesso à informação, busca-se evitar que a verdade sobre os ataques chegue à população. Mas essa situação revela algo ainda mais alarmante. A Ucrânia não está apenas se defendendo, mas está se movendo de maneira surpreendente e estratégica para atacar onde muitos acreditavam que estariam a salvo. Esse ataque vai muito além de simples retaliações. O verdadeiro alvo não era apenas a unidade militar, mas uma mensagem a todos os soldados russos: na guerra, não há lugar seguro. A Ucrânia está afirmando que pode alcançar aqueles que ajudaram a perpetrar os horrores em Bucha. Esse ataque é mais que uma vitória tática. É um passo significativo para mostrar que a resistência ucraniana está longe de estar derrotada, e que cada ato de brutalidade contra civis terá suas consequências. Porém, a história vai além deste ataque. O que se revelou foi uma rede ainda maior de ações clandestinas. Em uma operação anterior, a RUR já havia conduzido caminhões carregados de drones para dentro da Rússia, mostrando que as operações ucranianas estão se aprofundando e se sofisticando. O jogo de gato e rato entre Ucrânia e Rússia nunca foi tão intenso e repleto de surpresas. O que mais poderá acontecer à medida que a guerra avança e a Ucrânia se torna cada vez mais audaciosa em suas táticas? As autoridades russas e ucranianas não têm ideia de quão longe isso pode chegar, mas uma coisa é clara: a Ucrânia não vai recuar. As ações estão se tornando cada vez mais ousadas, e a próxima etapa pode ser ainda mais impressionante e inesperada. Nos últimos 3 anos, a Ucrânia aguardou pacientemente, planejando o momento perfeito para se vingar de um crime de guerra que chocou o mundo inteiro. Foi Vladimir Putin quem ordenou os infames carrascos de Bucha assassinarem dezenas de civis ucranianos nos primeiros dias do conflito. Agora, a Ucrânia finalmente fez justiça. Os carrascos de Bucha foram eliminados em uma operação secreta audaciosa, realizada a mais de 4.000 milhas no território russo. Detalhes sobre o ataque espetacular da Ucrânia são escassos, como era de se esperar, já que foi a direção principal de inteligência da Ucrânia, conhecida como RUR, que executou a operação. Esse grupo aguarda uma oportunidade para realizar suas ações com discrição, pois quanto menos a Rússia souber, mais efetivos poderão ser seus futuros planos. Sabemos que, antes do dia 8 de setembro, a RUR conseguiu infiltrar alguns de seus agentes na Rússia. Eles tinham como alvo uma unidade da Guarda Nacional Russa localizada perto de Chabarovsk, distante quase 6.500 quilômetros da fronteira ucraniana. A missão era arriscada: se os agentes fossem descobertos, não haveria como escapar. No entanto, a operação foi um sucesso. Eles incapacitaram a unidade da Guarda Nacional e, ao fazê-lo, vingaram-se de um grupo de tropas russas que a Ucrânia perseguiu por anos. E por que essa unidade era um alvo tão crucial? A unidade destruída pertencia aos temidos carrascos de Bucha. Um informante da RUR revelou que o objetivo específico era a unidade militar 6.912 da Rússia, parte do 748º Batalhão Operacional Separado da Guarda Nacional, que, segundo dados disponíveis, foi envolvida nas atrocidades de Bucha em 2022. Na manhã do ataque, explosivos foram detonados, atingindo os soldados russos em um momento crítico, quando se dirigiam para suas funções. Após a catástrofe, a Rússia tomou medidas drásticas, cortando o acesso à internet na área de Chabarovsk, uma tática comum sempre que ocorre uma derrota militar significativa. Isso impede que informações sobre o ocorrido sejam divulgadas. Além disso, a Rússia alterou rotas de transporte público, evitando que o público soubesse do que realmente aconteceu. O objetivo é claro: controlar a narrativa e impedir que a verdade sobre os eventos vaze para fora. Mas vamos relembrar o passado. Lembre-se do dia 1º de abril de 2022. As tropas russas enfrentaram resistência em Bucha, minando edifícios civis e atraindo civis de volta ao território. Este foi apenas um dos muitos atos grotescos cometidos por essas tropas. A luta para descobrir o que realmente aconteceu em Bucha ainda ressoa e agora, mais uma vez, novos ataques em território russo reacendem esse turbilhão de emoções. Então, até onde a Ucrânia irá para buscar justiça? E o que isso significa para a segurança da Rússia? A tensão continua a aumentar, enquanto um novo capítulo da guerra se desenrola em um cenário repleto de reviravoltas, incertezas e a constante busca por verdade e justiça.
Nos últimos anos, a Ucrânia se preparou para um momento de vingança impactante. Durante as primeiras semanas da guerra, Vladimir Putin deu a ordem para os temidos açougueiros de Bucha assassinarem civis ucranianos. Após 3 anos de espera e planejamento, a Ucrânia finalmente conseguiu se vingar com uma operação impressionante em território russo, mais de 4.000 milhas de casa. Os detalhes dessa ação audaciosa ainda são escassos, mas sabemos que a direção principal de inteligência da Ucrânia, também conhecida como RUR, foi a responsável pela missão. Operativos infiltrados conseguiram se mover para dentro da Rússia antes do dia 8 de setembro, com um foco específico em uma unidade da Guarda Nacional Russa localizada perto de Chabarovsk, a mais de 6.000 quilômetros da fronteira ucraniana. Esta tarefa era extremamente arriscada. Se os agentes da RUR fossem descobertos, suas chances de retorno seriam mínimas. No entanto, eles executaram um ataque destrutivo contra essa unidade, vingando-se de tropas russas que haviam cometido atrocidades em Bucha. A unidade atingida tinha ligações diretas com os açougueiros de Bucha, tornando essa ação particularmente significativa para a Ucrânia. No dia 8 de setembro, 2 bombas foram detonadas na área de estacionamento da unidade militar. O ataque foi realizado no momento exato em que os soldados se dirigiam ao trabalho, maximizando o impacto e os danos. A fonte anônima da RUR mencionou que houve mortos e feridos entre os membros da unidade russa, mas os detalhes foram mantidos em sigilo. É importante notar que, logo após os acontecimentos, a Rússia bloqueou o acesso à internet na região de Chabarovsk, uma estratégia comum quando sofrem perdas substanciais. Impedir a circulação de informações é uma parte crucial da tática de desinformação da Rússia, que já mobiliza uma vasta rede de páginas e blogueiros. A RUR, entretanto, não se deixará intimidar. Eles continuarão suas operações em segredo, e o sucesso em Chabarovsk aponta para novos planos de ataque que podem causar ainda mais estragos às forças militares russas. Putin, ciente da gravidade do que ocorreu, sabe que a ineficácia de seus serviços de inteligência é um sinal de que a Ucrânia está a um passo à frente. Agora, o que aconteceria se um soldado ucraniano se infiltrasse como um russo? Este ato inesperado gerou consequências brutais. Não perca as revelações sobre essa história em nossos próximos vídeos. A guerra não é apenas sobre batalhas em campo, é sobre inteligência, estratégia e o jogo mortal que determina o futuro de nações.